eu ter relatado. E então ela ela me indicou o livro O Sabor do Arquivo, da historiadora Arlette Sarge. Ela falou: Daniela, você conhece esse livro? Eu disse: não, professora, eu não conheço. E aí, depois da banca, né, eu fui atrás do livro e achei muito interessante, de fato, a leitura que ela me recomendou, O Sabor do Arquivo, de Arlette Farge. Esse livro, a historiadora francesa Arlette Farge, ela fala um pouco justamente das experiências dela com o arquivo na França, principalmente sobre os processos crimes franceses do século XVIII. E, no caso, além dela falar um pouco sobre... além dela falar sobre os processos crimes que ela trabalhou e trabalha ainda com eles, ela também falou um pouco das experiências dela com o arquivo, com o impresso, né? E eu achei isso interessante em começar a usar no título, acabei usando esse início aí justamente para falar um pouco dessas experiências com a pesquisa, com o arquivo, né? Então, daí vem o sabor do arquivo, seleção, silêncio e estratégias de poder. Pode passar, por favor. E aí, como relacionar isso à questão dos museus, né? E aí, eu até pesquisando um pouco sobre essa semana do Nacional dos Museus, eu vi justamente essa questão aqui. Os museus têm o poder de incitar a preservação de memórias, influenciar as pesquisas e comunicar de forma educacional um passado que merece ser lembrado. Assim, arquivos impressos fazem parte do museu. Então, a partir daí que eu fiz o link, no caso, né, da Semana Nacional dos Museus, com o que eu gostaria de tratar com vocês nesta tarde, né? Então, os museus têm esse poder de fomentar, né, de falar sobre as memórias, né, influenciar essas pesquisas e comunicar elas. Então, falou em museu, e nós estamos falando de arquivos e de impressos. Então, é a partir daí que eu faço essa ligação, no caso da minha pesquisa, das minhas experiências com a Semana do Museu, né? Falando, no caso, da minha pesquisa, né? Das minhas experiências. E assim, eu destaquei essas duas palavrinhas, assim, arquivos e impressos fazem parte do museu, né? E aí eu peço licença a vocês só para ler o que a Arlette Farge fala sobre essa diferença entre arquivo e impresso. Na página 13 do livro dela, ela diz o seguinte: o arquivo, que não pediam absolutamente para ser contadas dessa maneira, e que foram coagidas a isso porque um dia se confrontaram com as realidades da polícia e da repressão. Fossem vítimas, querelantes, suspeitos ou delinquentes, nenhum deles se imaginava nessa situação de ter de explicar, reclamar, justificar-se diante de uma polícia pouco afável. Suas palavras são consignadas uma vez ocorrido o fato, e ainda que no momento elas tenham uma estratégia, não obedece à mesma operação intelectual que o impresso. Revelam o que jamais teria sido exposto não fosse a ocorrência de um fato social, perturbador. De certo modo, revelam um não dito. O arquivo é uma brecha no tecido dos dias, a visão retraída de um fato inesperado. Nele, tudo se focaliza em alguns instantes de vida, de personagens comuns, raramente visitados pela história, a não ser que um dia decidam se unir em massa e construir aquilo que mais tarde se chamará de história. O arquivo não escreve páginas de história, descreve com as palavras do dia a dia e no mesmo tom o irrisório e o trágico, onde o importante para a administração é saber quem são os responsáveis e como puni-los. Perguntas e respostas se sucedem. Cada queixa, cada auto é uma cena na qual se diz aquilo que normalmente não vale a pena ser dito, e menos ainda escrito. Os pobres não escrevem, ou muito pouco, sua biografia. O arquivo judiciário, domínio do pequeno delito, antes de ser o do grande crime, mais raro, guarda mais incidentes de pouca importância,
do que assassinatos graves e exibe a cada página a vida dos mais carentes. Aqui ela fala um pouco sobre o que seria esse arquivo, né, que seria esse material bruto, que não foi pensado para ser escrito de fato como uma história. E, ao mesmo tempo, ela faz a diferença entre esse arquivo, que seria esse material bruto que está nos arquivos, como, por exemplo, no arquivo público, e do impresso, dizendo o seguinte: o impresso é um texto dirigido intencionalmente ao público. É organizado para ser lido e compreendido por um grande número de pessoas. Busca divulgar e criar um pensamento, modificar um estado de coisas a partir de uma história ou de uma reflexão, né? Então, ela faz essa diferença entre arquivo e impresso, né? Demonstrando bem claro que o arquivo é aquele material bruto e o impresso é algo que é pensado, né? E tem uma intenção, né? Então, é sempre isso que a gente tenta perceber, né? Nos discursos que a gente vem a encontrar, nos materiais que a gente possa vir a pesquisar. Pode passar, por favor. Pode passar. E aí, ela fala de coisas que a gente sempre vem a fazer, né, quando trabalha no arquivo. O que seria esse sabor do arquivo? Ele passa por um gesto artesão, lento e pouco rentável, em que se copiam textos pedaço por pedaço, sem transformar sua forma, sua ortografia ou mesmo sua pontuação, sem pensar muito nisso e pensando o tempo todo, né? O arquivo copiado à mão em uma página em branco é um fragmento de tempo capturado. Só mais tarde separam-se os temas, formulam-se interpretações. Então, a partir disso, o que eu venho a analisar, né? Pensando nessa questão do arquivo, do impresso, pensando no museu, né? As experiências que eu tive com pesquisa, a gente só vai se deparar mesmo, de fato, com as nossas perguntas, no caso, vamos obter respostas para as nossas perguntas pesquisando. O meu mestrado, eu trabalhei com os banquetes republicanos. E aí eu vim discutir esses banquetes, né, falando que os banquetes eles eram uma forma, um instrumento da República, né, um instrumento de poder, uma estratégia de poder. Uma vez que eles se reuniam, né, essas reuniões elas aconteciam em momentos oportunos, como, por exemplo, datas cívicas, aniversários, próximos de eleição, né? Então, sempre tinha ali um banquete para reunir toda aquela cúpula, né? Para debater aquelas questões, ou então promover alguém ou algo, né? Isso no mestrado. E no doutorado, eu já trabalho com a questão da imprensa periódica a serviço da República. Mas para eu chegar nesse desfecho, né, antes eu tinha as perguntas, não tinha as respostas, não sabia muito bem por onde andar, mas aí, a partir dos arquivos, dos impressos, eu ali, copiando à mão mesmo, de fato, essas informações, ponto a ponto, né? Pude juntando as informações para que pudesse desenvolver, de fato, a pesquisa. Pode passar, por gentileza. O sabor do arquivo é visivelmente uma errância por meio das palavras de outro, à procura de uma língua que salve suas pertinências. Para tanto, é preciso manter-se longe do arquivo reflexo, onde se colhem apenas informações, e do arquivo prova, que conclui demonstrações, como se esgotasse, uma vez por todas, o material, né? Então, a minha pesquisa, agora do doutorado, inicialmente eu tinha um objetivo, mas esse objetivo, com o andar da pesquisa, com o levantamento de informações, de materiais no arquivo público, na Biblioteca Silviana, eu fui percebendo vários outros caminhos. E concluí a tese, mas com certeza não cheguei num ponto final.
A partir daí já tem-se outras ideias, né? Como ela mesma fala, a gente trabalha, no caso, com possibilidades, né? O que eu escrevi, no caso, é uma versão dos fatos, mas tem outras possibilidades aí a serem estudadas, discutidas, né? Aprofundando aí essa ideia da república aqui no Pará. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Pode passar? Então, a partir dessas considerações iniciais, né, em que eu vou falar, no caso, um pouco da minha pesquisa, e fazendo essa relação com a questão do museu ser esse lugar de memória, lugar de preservação, né? Então, a partir disso, eu vou explanar um pouco sobre a minha pesquisa. E aí, pode passar mais um, querido? Eu começo a falar sobre a minha pesquisa com uma citação da Lilia Schwartz, do livro O Dicionário da República, onde ela fala sobre a iconografia da República. E ela fala o seguinte: novos regimes costumam construir suas próprias narrativas, com o objetivo de justificar e naturalizar o que pode parecer improvisado, repentino e sem lastro. Por isso mesmo, muitas vezes se servem da história como fonte de legitimação e com frequência informam, distorcem ou destacam certos elementos em detrimento do silêncio de outros. É assim que dão um jeito de ir ao passado para fazer sentido no presente. Com as narrativas visuais, não ocorre nada de muito diferente. Não raro se travam verdadeiras batalhas imagéticas em busca da melhor representação iconográfica. Pode passar, por favor. Pode passar. A partir desse enunciado da Lilia Schwartz, do Dicionário da República, né, que fala justamente da questão da seleção, do silêncio, das estratégias de poder, é que eu começo a falar um pouquinho para vocês da minha pesquisa. A minha pesquisa do doutorado, o recorte que eu fiz nela foi de 1886 a 1898, né? E eu tento trabalhar justamente essa questão, meu objeto é sobre a materialidade dos jornais e as relações políticas, econômica, social e cultural na imprensa periódica paraense no final do século XIX. Eu trabalho especificamente com 3 jornais: a República, o Democrata e o Diário de Notícias. Esses jornais, parte deles estão no Centur, na microfilmagem, e uma outra parte muito interessante está, graças a Deus, na Hemeroteca Digital Brasileira, né? Então, eu fiz uso desses documentos, né, para poder desenvolver a minha pesquisa. A República, ela teve 2 períodos. O primeiro período foi de 86 a 87, e o segundo período de 90, logo após a proclamação da República, até 1897. O Democrata só um período mesmo, de 90 a 95, e o Diário de Notícias, ele é um jornal que tem uma duração mais longa, que vem desde o início de 80, mais ou menos. Mas eu fiz esse recorte de 94 a 98 em virtude de que um dos argumentos que eu utilizo na minha tese, de que a imprensa periódica estava a serviço da República, é que, no caso, ela utilizava os jornais eles estavam lado a lado com os partidos políticos, né? Então, a República, ela estava ligada ao Partido Republicano Paraense, o Democrata ao Partido Republicano Democrático, e o Diário de Notícias estava inicialmente atrelado ao Partido Republicano Democrático a partir dessa data de 1894. Antes disso, no caso, ele não tinha vinculação política, né? Por isso que eu fiz esse recorte de tempo aí, pegando justamente o período em que esse jornal ele esteve atrelado justamente com partidos políticos. Pode passar, por gentileza. E aí, eu estava falando inicialmente da questão dos arquivos, né, dos impressos, e aí vem as minhas fontes, né? Que fontes eu usei aqui para trabalhar
para desenvolver meu trabalho. Eu usei minutas, ofícios e portarias que eu encontrei ali no Arquivo Público do Pará, né? Local assim que eu gosto muito de pesquisar. A gente vai lá, é o que a Arlete Farges fala. Ela é um momento ali que está aquele silêncio do arquivo, da biblioteca, mas ao mesmo tempo aquele turbilhão de ideias passando na nossa cabeça do que pode encontrar, do que a gente pode encontrar e o que vai poder, no caso, de fato, contribuir com o que a gente vem pensando a desenvolver. Então, eu usei minutas, ofícios e portarias do Arquivo Público do Pará, obras raras e microfilmes do Centur. Dentre essas obras raras, eu destaco o Catálogo dos Jornais Paraenses, do Belido, de 1908, o Estado do Pará, jornais, revistas e outras publicações periódicas de 22 a 1908, do Barata, também 1908, e a Província do Pará, a República, o Democrata e o 17 de dezembro. Além desses jornais, eu também pesquisei jornais da Hemeroteca Digital Brasileira, que durante esse período de pandemia foi muito importante, né? Porque as bibliotecas estavam fechadas, arquivos estavam fechados. Inclusive, eu tive em contato com o Charlet, acho que é o comandante Charlet, que era justamente para eu ter acesso ao museu da PM, que no período, no caso da pandemia, eu apenas, no caso, consegui falar com o senhor Charlet e com o Lucas Machado, que pôde me repassar algumas informações que, naquele momento, foram necessárias. Então, na Hemeroteca Digital Brasileira, eu pude pesquisar a Liga da Imprensa Paraense, a República também, a Voz do Cacheiro, Diário de Notícias, Gazeta Postal, o Brasil, o Cearense, o Democrata, a Revista Ilustrada e alguns livros da Biblioteca Digital do Senado Federal. Então, a partir dessas fontes, né, desses arquivos, desses documentos, desses impressos, foi que eu fui construindo a minha narrativa e tentando traçar ali as minhas argumentações para a tese, que daqui a pouco eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Pode passar, por gentileza. E quais eram os meus questionamentos? Né? A partir dessas fontes que eu fui encontrando, né, desses jornais que eu fui lendo, desses impressos, as minhas ideias eram, as minhas questões. Quais as faces ou funções da imprensa periódica ou de cientista paraense? De que forma se constituíam as estruturas editoriais dos jornais? Como ocorriam sua distribuição e circulação? Quais as notícias mais recorrentes? Qual o objetivo das edições especiais? Como se desenvolvia a rede de sociabilidade nos jornais? Quem estava por trás das penas? Quais estratégias utilizadas para promover a República e qual era o papel dos folhetins? Agora, pensem vocês, que eu trabalhei com principalmente esses 3 jornais, mas além dele outros, então era muita informação, o desafio ele era muito grande. Então, eu tive que organizar, de fato, todo esse material para poder desenvolver a pesquisa. E um dos artifícios que eu encontrei foi fazer tabelas, né? Tabelas organizando os principais pontos que eu estava observando ali no trato com o arquivo, com os impressos. Né? Tipo, quem era o proprietário do jornal? Qual era o jornal? Qual era o período? Qual era o interesse principal daquele jornal? Então, tudo isso eu fui arrumando em tabelas para poder ter noção do que eu estava encontrando e de que forma eu poderia utilizar todo aquele material. Pode passar, por gentileza. Então, essa foi a minha metodologia, né? O levantamento desses jornais e documentos do Arquivo Público do Pará. Além de professora da SEDUC, eu sou policial civil também. Então, no meio de tudo isso, né, eu consegui a licença da SEDUC e na Polícia Civil, no caso, eu não consegui, porque não tem afinidade, né, com a questão da história. E aí, o tema não tinha afinidade. E então, eu tive que tirar uma licença prêmio para poder fazer esse levantamento no Arquivo Público do Pará, né? Então, fazer esse levantamento, analisar os jornais
E aí vem o grande diferencial da minha pesquisa, né, que eu trabalho com jornais não apenas como fonte, mas também como objeto de pesquisa. Porque nas minhas pesquisas iniciais, eu trabalhava de fato o jornal como fonte de pesquisa, apenas isso. Mas agora não. O foco do jornal era também era o meu objeto de pesquisa, né? Eu tinha que analisar essa imprensa através dos jornais, utilizando esses jornais como fonte também. Então, como eu disse para vocês, todo esse material eu comecei a organizar ele em quadros, em gráficos que estão presentes no meu trabalho. Quem puder, quem quiser consultar, está no site do PPIST, a TED de 2021. Né? Lá você encontra todas essas tabelas, essas organizações, porque eu ia fazendo e era muita informação. E aí eu ia dividindo isso em tabelas para poder me orientar melhor. Além disso, também eu fiz um organograma, né, porque a imprensa, eu pude observar que ela era o centro de tudo. Né? A partir dela se falava de instrução, se falava de educação, se falava de modernização, se falava de progresso, de civilização, de urbanização, porque ali nós estamos naquela efervescência, né, do final do século XIX. Então, através desse organograma, eu fui mostrando as relações da imprensa com outras temáticas, né, com outras temáticas que iam se relacionando com a temática da imprensa. E vinha fazer também a análise das imagens apresentadas, principalmente nas capas dos jornais, a República, o Democrata e o Diário de Notícias, que virou um capítulo, no caso, meu terceiro capítulo, que eu falo sobre o álbum da República Paraense, né? Demonstrando, através das imagens das capas, justamente essa estratégia de poder através dos jornais. Pode passar. E a partir dessas fontes, dessa metodologia, eu consegui estruturar o meu trabalho em 4 capítulos. Né? O capítulo 1, Faces da Imprensa Periódica Oitocentista, para além da mera informação, em que eu trabalho todo o contexto ali do final do século XIX, né? Mostrando que a imprensa ela é muito mais de uma mera informação ali no jornal. Né? Tem aqueles discursos, tem essa estratégia de poder através das imagens, através dos folhetins. Então, a partir daí, desse capítulo 1, eu vou mostrando esse contexto do final do século XIX e também todo esse debate teórico em relação à imprensa. E aí, citando, por exemplo, a Tânia Regina de Luca, em fontes históricas, no artigo História nos e por meio dos periódicos, a Isabel Lustosa falando sobre o nascimento da imprensa, a Maria Tereza Chaves de Mello com a República Consentida, a Marialva Barbosa em História Cultural da Imprensa, a Lília Schwartz com o Dicionário da República. Né? Então, toda essa discussão teórico-metodológica eu travo aí nesse primeiro capítulo, né? A partir do contexto oitocentista, final oitocentista. O segundo capítulo, a notícia em função da República, seleção, silêncios e estratégias de poder. Aí eu já venho apresentar, de fato, os 3 jornais, mostrando como foi que eles surgiram, quem eram os proprietários, mostrando essa relação desses proprietários com a imprensa e com a política, que eles estavam intimamente associados, né, usando como uma estratégia de poder de fato. Né? E, a partir daí, eu falo dessa seleção, silêncios e essa estratégia de poder. Né? Então, o que eu venho a pesquisar, a minha pesquisa é uma seleção de fatos, do que eu achei que é mais interessante naquele momento para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu acabo silenciando alguns detalhes, porque não tem como sair. Nem todo o material que a gente vai pesquisando, a gente vai poder usar. Né? Então, a gente vai usar apenas aquilo que nos está interessando naquele momento. Então, o capítulo 2, eu apresentei esses 3 jornais tratando sobre essas temáticas de seleção, silêncios e estratégias de poder. No terceiro capítulo,
eu venho apresentar o álbum da Jovem República Paraense, trabalhando com as imagens, né? Depois que eu terminar aqui de explanar sobre esses capítulos, eu venho a trazer para vocês algumas imagens, né? Justamente para mostrar essa seleção, silêncio e estratégia de poder através das imagens que os jornais usavam aí no final do século XIX. E no último capítulo, eu venho falar do jornal como um espaço de sociabilidade, né, mostrando os sujeitos e estratégias na imprensa republicana, mostrando que a imprensa, no final do século XIX, ela era um grande, era o maior meio de comunicação. Então, as notícias, elas eram da pequena notícia até notícias grandiosas políticas, por exemplo. Nesse final do século XIX, por exemplo, pessoas que vinham do interior não tinham como se comunicar com seus parentes e utilizavam a imprensa para se comunicar, né? Colocavam um pequeno anúncio informando que tinham chegado do interior tal e que se fulano quisesse encontrar, se dirigisse a tal lugar, né? Então, era um meio de comunicação total, mesmo de fato, de uma pequena informação a uma grande informação, a imprensa ela estava ali para ter esse papel de fato. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Então, a partir das documentações que eu pesquisei, que eu selecionei algumas coisas, eu cheguei na seguinte tese: a imprensa periódica estava a serviço da República, né? E quais os argumentos eu utilizei para fazer essa afirmação? Dentre os argumentos que eu utilizei, primeiro, os jornais vinculados a partidos políticos, publicação de notícias que faziam associações da República com o progresso e a civilização, né? A imprensa estava no meio de tudo isso, né? A imprensa estava intimamente associada à República, através dos seus partidos políticos, e a República, no caso, era sempre relacionada ao progresso e à civilização, deixando para a monarquia, no caso, apenas um aspecto de atraso, de aquilo que ficou para trás, né? E a República teria esse significado, né, de progresso, de civilização, de modernização. Além disso, a utilização dos folhetins também como instrumento político, né? Os folhetins, eles eram textos que vinham na nota de rodapé, na rodapé do jornal, né? E esses folhetins, muitos deles eram literaturas francesas, literaturas europeias, a maioria deles. Também tinham nacionais, né? Então, naquela parte ali, que vinha na primeira página do jornal, eles tinham uma intenção política também, né? A gente pode observar isso a partir dos textos que eram divulgados nesse espaço que vinha em primeira página no jornal. Outro argumento que eu utilizei para afirmar a imprensa periódica a serviço da República foram as edições especiais, exaltando ou denunciando sujeitos ligados ao governo, né? Então, os jornais, nesse momento, eles pouco colocam imagens, né? Desses 3 jornais que eu mencionei a vocês, a República, o Democrata e o Diário de Notícias, durante o período da República, foram 16 imagens. Durante 9 anos, foram 16 imagens postadas na capa. O Democrata foram 9 imagens ao longo de 5 anos, e o Diário de Notícias, nesse período que eu pesquisei, apenas 4, né? Porque colocar uma imagem no jornal do final do século XIX era custoso. Então, não era uma tarefa muito fácil. Então, de fato, a gente observa que eles utilizavam essas edições especiais como uma forma de estratégia de poder. Isso a gente vai observar daqui a pouco nas imagens que eu vou mostrar para vocês. Outro argumento também para sustentar a tese é o Clube Republicano. O Clube Republicano, ele tinha a sua bandeira do clube, e essa bandeira, posteriormente, passou a ser a bandeira de Belém, e essa bandeira de Belém, com apenas uma mudança
da faixa, que era reta, passou a ser na diagonal, virou a bandeira do Pará, nossa que temos atualmente, né? Então, a nossa bandeira do Pará, ela é uma bandeira inicialmente do Clube Republicano, né, que foi repensada e apenas mudou a faixa central, que deixou de ser central e passou a ficar na diagonal. E o último argumento, a inauguração da imprensa oficial do Estado, em 1891, logo após a proclamação da República, né? Demonstrando que essa República ela queria ser vista. Essa República ela estava ali fazendo propaganda do seu governo e, ao mesmo tempo, falando mal dos seus adversários. Assim como os seus adversários também, nos seus jornais respectivos, né, falavam mal do jornal do governo. E assim essa picuinha ficou por todo esse período aí até hoje, né? A gente pode dizer isso. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Pode passar. Então, pode passar mais um. Então, a partir disso, eu venho mostrar para vocês algumas imagens. Pode passar mais um, querido, por favor. Mais umzinho, passar o slide. Na imagem que vai vir a seguir, eu já vou postando algumas imagens mostrando que essas imagens, como eu disse a vocês, eram imagens únicas que, devido ao momento, não tinha condições de estar publicando imagens, né, no jornal. Essas duas imagens aí que vocês estão vendo. A primeira é a capa inicial do Democrata, o primeiro jornal, O Democrata, vinha trazendo a imagem do Vicente Sherman de Miranda, que era o chefe do Partido Republicano Democrático. Essa imagem é de 1º de janeiro de 1890, né, a primeira edição desse jornal. Né? Logo, vinha exaltar, com uma estratégia de poder, o seu maior chefe. Né? Então, a primeira capa, lógico, ilustrando o seu chefe, né, com a sua vestimenta militar, né, o Vicente Sherman de Miranda. E ao lado está a capa da República, no caso, o seu segundo período, né, o primeiro que foi lá de 1886 a 1887, e agora, na sua segunda vida, né, período, em 1890, em 16 de fevereiro, trazendo aí o Justo Sherman, né, o governador, e o Paz de Carvalho, o chefe do Partido Republicano Paraense. E na imagem vocês vão percebendo, né, toda os detalhes, né, mostrando o brasão, mostrando a bandeira nacional, mostrando ali justamente que esse jornal era um órgão do Partido Republicano, né? Então a gente vai percebendo nos detalhes, né, o poder, né, que este impresso tinha neste momento, né? Então, utilizando de detalhes, colocando símbolos, simbologias para afirmar esse novo regime, esse regime republicano que estava ali incipiente. Pode passar mais um. Nessa outra imagem, é bem curioso. Essa capa da primeira da República, onde tem várias personalidades, ao centro está Paz de Carvalho. Essa imagem é de 7 de setembro de 1890. Isso aqui foi dias antes da eleição para senador e deputado. Né? Então, geralmente, os jornais, como propagandistas, né, do seu partido, eles colocavam seus candidatos. Essa primeira capa aí vinha com as imagens, por exemplo, e na segunda página do jornal já vinha falando sobre cada um deles. Né? Já vinha falando sobre cada um deles. E aí o que acontece? Como disse a vocês, havia uma briga muito grande entre os jornais, o que se estende até hoje. A República e o Democrata eram adversários muito grandes, por justamente ser de partidos diferentes.
E aí, o que era matéria de um, no outro dia virava notícia no outro jornal, e com certeza falando de forma negativa. E aí, o Democrata, alguns dias depois, falou mal de todo mundo, né? Que estava aí na capa, dizendo que essa forma como está a capa do jornal parecia propaganda de circo, né? Mostrando os seus artistas, né? Falando que eles estavam muito sérios, que estavam muito sisudos, que inclusive poderia colocar à noite para a criança parar de chorar, para se assustar. E no centro, o Paz de Carvalho, não sei se vocês conseguem perceber nessa imagem, mas na mão dele tem um charuto. E aí, nessa primeira imagem, onde tem várias personalidades. E aí, o que acontece? O Democrata, o jornalista com o pseudônimo Macário, chamou o Paz de Carvalho de propagandista de charutos da Bahia. Né? Então, eram bem assim, baixas, às vezes, a forma de escrever, né? Falando mal do outro, do opositor. Né? E 2 meses mais tarde, a República ela postou uma imagem do Paz de Carvalho, né? Sendo a mesma imagem que tinha postado anteriormente, né? Só que eles tiraram o charuto da mão do Paz de Carvalho, né? O interessante é que quando o Democrata falou mal dessa edição da República, dessa das personalidades, a República, no outro dia, se pronunciou dizendo o seguinte, dizendo que não ia ficar nesse nível de conversa, nesse nível de discussão, e o que restava a fazer nesse momento era o silêncio, não ia fazer nada, ia ficar no silêncio, não ia entrar nesse nível de discussão. E a gente pode perceber que não ficaram totalmente no silêncio, né? Uma vez que eles utilizaram a mesma imagem do Paz de Carvalho, mas, no entanto, tiraram o charuto da mão dele. Né? Então, é aí que a gente pode perceber essas três palavrinhas que são o tema da pesquisa, né? Dessa palestra, no caso. Seleção, silêncio e estratégia de poder. Né? A pesquisa, assim como o que tem no museu, é selecionado. Né? A gente faz uma pré-seleção daquilo que a gente vai apresentar e acaba silenciando outros detalhes que a gente não acha tão importante. E neste momento aqui, essas imagens, da forma como eles são postados de forma imponente, altiva, né, mostrando o poder, também é uma estratégia. Né? Pode passar, por favor. Essas outras imagens também foram bem acirrou bem os ânimos. A República, com essa imagem do Tiradentes, dia 21/4/1890, né? Fez uma homenagem ao Tiradentes, né? Falando dele como Marte da liberdade, como símbolo da República, né? E postou essa imagem. Esta imagem, nesse jornal, não afirma de quem foi que fez essa arte, no caso do Tiradentes. Num outro jornal, no Democrata, eu pude descobrir que o autor, o fotógrafo, o desenhista foi o Amaral, né? Ele que fez essa imagem. Esse Amaral, ele fazia trabalhos tanto para a República quanto para o Democrata. Tá. Agora, o detalhe. Depois dessa imagem postada aí do Tiradentes, o Democrata vem a se posicionar, né? E como vocês já perceberam, eles se posicionavam de maneira, tanto a República como o Democrata, dependendo da situação, de uma maneira de um nível bem baixo mesmo. E as argumentações que eles utilizaram para falar do Tiradentes foram as mais hilárias possíveis. Eu peço licença a vocês para me ler um trechinho do que o Democrata falou sobre essa imagem do Tiradentes. Contemplando, porém, um retrato que honra a primeira página especial da República,
fica-se pensando que Joaquim Xavier foi tão dedicado à ideia republicana, andou sempre tão preocupado com ela, tão entregue à santa causa a que se devotara, que raras vezes lembrava-se de mandar aparar os cabelos e as barbas, apesar de ser ele mesmo barbeiro, dentista por curiosidade. Donde lhe veio a alcunha da Tiradentes, com que passou para a história pátria e nela viver eternamente. No entretanto, sem aquela cabeleira e barbas insurtas, sua fisionomia tornar-se-ia propaganda, principalmente entre as mulheres, sem dúvida importantes auxiliares para o sucesso da causa. A beleza, o asseio, o arranjo e correção exterior do homem muito o ajudam em todas as conquistas, quer do coração, quer da inteligência, tanto no mundo material como no mundo moral e político. Ninguém se contestará, e se o fizessem, eu poderia apontar exemplos vivos. Quem sabe se já em 1792 a ideia republicana não teria sido vitoriosa se Tiradentes empregasse mais algum cuidado no arranjo dos cabelos. E assim ele vai falando mal do Tiradentes. E começa a reportagem falando bem, que ele era o mártir Isso o Democrata falando dessa capa da República. Começa falando bem, mas depois começa a falar mal, né? E, inclusive da fisionomia do Tiradentes, da barba. E o que se percebeu depois foi que, depois dessa capa da República, a gente percebe que as barbas daqueles que foram postados em outras capas de jornais do A República passaram a estar mais aparadas, observaram mais esse detalhe para não ser mais um detalhe a ser chacoalhado pela oposição. Isso foi dia 21/4/1890. Quando foi em 1º de 6 de 1890, o Democrata publicou essa imagem do juiz Luiz Duarte. Ele era do Partido Republicano Democrata, né? E por divulgar suas ideias e não estar no poder, né? O jornal Democrata publicou essa imagem denunciando, no caso, o governo republicano, porque esse juiz ele tinha sido despachado da sua comarca. Ele estava na comarca de Santarém e tinha ido para uma comarca no estado do Amazonas, num lugar chamado Itacoatiara, né? Então, eles falavam que, por ele defender as ideias, os ideais do Partido Republicano Democrático, acabou sendo vítima, né, do governo, sendo despachado para um lugar mais distante. Isso tudo eles publicaram através dessa imagem aí do Democrata, da postura do juiz. E aí, para não perder a piada, né, para não perder aí o ritmo da questão, na edição seguinte a essa do Democrata, a República comentou a foto do juiz e não deixou de mencionar a questão da barba, dizendo que alguns meses atrás tinha sido alvo, né, através do Tiradentes, e agora eles tinham colocado uma imagem do juiz e que ele tinha uma aparência também que não estava bem alinhada, uma postura limpa, higiênica, né? Também foram nesse mesmo nível aí de discussão. Mas o que a gente pode perceber nessas imagens, né, além dessas discussões que rolavam ali entre esses jornais, muitas simbologias, né? Por exemplo, aqui na imagem do Tiradentes, o Tiradentes aqui ele está trajando um porte mais civil, né? Porque o Tiradentes, em muitos livros, ele é colocado com aquela fisionomia associada a Cristo, né? Mas nessa não, estava mais associado a uma questão mais cívica, de fato, né? E ao lado dessa imagem do Tiradentes, a gente supõe que seja a República, ali essa mulher, chorando, no caso, pela morte dele. E aqui no Democrata, na imagem vem um livro que está escrito lei, que é por ele ser de direito, né? A balança, e uma espada, né? Pode passar, por gentileza. Pode passar.
Como eu disse, essas imagens, ela, principalmente no da República, depois dessa postagem aí do Tiradentes, eles passaram a ter, a fazer a barba, literalmente, dos retratados, né, nas páginas iniciais aí dos jornais. Aí vem a imagem do Deodoro da Fonseca, que, inclusive, eu tive o auxílio do Lucas Machado para desvendar um pouco sobre algumas dessas condecorações aí que foram postadas na foto do Deodoro da Fonseca, né? Eu fiz até uma comparação dessa imagem do Deodoro com a imagem do, do quadro que tem aí no Centro de Memória do Deodoro da Fonseca, né? E nessa imagem aqui da República, eu vou percebendo diferenças entre essa imagem e a imagem lá do Museu da Polícia Militar. Nessa imagem aqui, é de 5 de agosto de 1890, ele era chefe do governo provisório brasileiro, né? E logo depois veio a ser o presidente de fato, né, do Brasil. E aí essa imagem vem mostrando justamente ele, a cabeleira, a barba, bigode mais branco, né, demonstrando aí talvez que ele teria aquela analogia de uma pessoa mais idosa, ter mais experiência, né? E várias outras insígnias que tinham aí. Por exemplo, a do peito dele, que é a Ordem de São Bento de Avis, né? A condecoração Ordem de São Bento de Avis, exposta no peito, além de outras alegorias aí, justamente mostrando o poder, né, dessa personalidade que foi estampada na capa do A República aí nesse momento. Pode passar. Pode passar. E é interessante mostrar. Pode passar mais um. E é interessante mostrar que, geralmente, essas capas elas mostravam personalidades ilustres da política da época. Pode passar mais um, por favor. Sendo que, dentre todas as imagens que eu analisei dos jornais, apenas uma do Democrata é que a gente percebe que não é uma personalidade política, né? Que é justamente a próxima imagem. Não, uma antes dessa. A imagem, uma antes dessa imagem. Mostra a imagem de um lavrador que foi mutilado, né? Esse lavrador, ele vivia em Igarapé Mirim. Ele foi acusado no caso de um furto e por esse furto ele foi preso, torturado e logo depois que ele foi preso, perceberam que o crime do qual ele tinha sido apontado, ele tinha sido apontado por ter furtado um baú de roupas. Esse baú logo depois foi encontrado, mas mesmo assim ele continuou preso, foi torturado, né? E o Democrata fez questão de publicar a imagem dele com a mão já só o osso, né? Já sem a mão mesmo de fato, e demonstrando toda a sua indignação, né? Da violência, no caso da polícia local. Essa é a única imagem em que aparece que quem é retratado no caso não é uma personalidade política, né? E aí, no caso, o Democrata vem denunciar, no caso, um acontecimento injusto em Igarapé-Mirim, né? Chamando a atenção da figura do governador, na época, o Lauro Sodré, né? E ele vem justamente denunciar o órgão policial, no caso de Igarapé-Mirim, que era atrelado ao governo e que tinha feito esse tipo de situação com uma pessoa humilde da sociedade. Das 19 mais 19, 30, 34 imagens, apenas esta é que, de fato, demonstra
a alguém que não era a personalidade política da época. Pode passar. Então, gente, através dessa minha arguição aqui nessa tarde de hoje, pode passar mais um, por favor. Eu queria justamente mostrar um pouco da minha pesquisa, porque, afinal de contas, o museu, ele justamente divulga, né, também pesquisas, e as pesquisas pautadas em arquivos e impressos, e que esses arquivos impressos a gente seleciona, né? A gente também silencia em alguns momentos, e tudo isso, com certeza, é usado como uma forma de estratégia de poder daqueles que utilizam desse material, dessa documentação, desses impressos, né? Então, era mais ou menos por aí que eu queria explanar para vocês hoje. Obrigada. Bom, desde já, muito obrigado, professora, por sua palestra, por ensinar para a gente alguns elementos que são inerentes à pesquisa em museu, alguns elementos que a gente acaba, digamos assim, muitas vezes a gente não vem com isso da graduação. A gente acaba aprendendo com a convivência com as fontes, com o museu. De acordo com o que você ia falando sobre a sua pesquisa, sobre o desenrolar dela, eu me via muitas vezes do que você falava, por exemplo, sobre o processo de anotar a própria a grafia, o conteúdo em si dos documentos, e depois entender, tirar daí as ideias. Por exemplo, atualmente a minha pesquisa ela é voltada a um arquivo específico dos descombatentes, que está na associação. Esse arquivo, ele tem toda uma demanda referente acerca de sua conservação, mas o que eu estou discutindo nesse momento trata do conteúdo, porque, como você citou aí nas apresentações, o arquivo da associação, ele não foi feito para ser exibido, ele é um arquivo bruto. Então, dele, de acordo com o que a gente vai destrinchando, a gente vai tirando as problemáticas. Por exemplo, muitos dos que iam para a guerra, pelo que eu vejo, eles não eram pessoas com perfil patriótico. Eram puramente lavradores, eram pessoas que foram convocadas para o serviço militar naquele período e foram. Então, outra coisa que você me falou, que eu também acabei tendo que puxar isso para minha pesquisa, foi a questão das tabelas. As tabelas foi uma coisa que digamos assim, foi um diferencial que a gente teve que fazer, porque como era um arquivo muito diverso, eram vários elementos que a gente tinha que congregar para poder o nosso leitor compreender de que maneira que aquele arquivo ele pode, digamos assim, dar uma base de pesquisa. Por exemplo, tinha indicadores de trabalho, indicadores de segurança pública, de empregos, de escolaridade. Então, esses dados não podiam ficar soltos no texto separado. Então, a melhor coisa foi as tabelas. Então, você foi falando e eu fui me vendo. E é um processo muito interessante, porque aqui tem alunos da graduação, tem pessoas que estão fazendo a pós-graduação, e é um diferencial muito grande. E desde já, muito obrigado novamente pela palestra. Eu que agradeço. Nesse momento, nós vamos abrir para as perguntas e para fazer o debate. Quem tem alguma dúvida, quem quer fazer alguma colocação, a pessoa que quiser pode escrever no chat ou pode falar. E se Eu quiser já ligar me a câmera inscrevi também. lá. Já me inscrevi, Lucas. Opa, pode falar, chefe, pode falar. Sem áudio. Certo, nós estamos ouvindo. Seu microfone, meu confrade. Isso, agora aqui eu fui ver. Daniela, a pergunta que eu vou fazer, até ia fazer para o professor Agenor Sarraf, mas eu acho que ela tem a ver para você também, já que está tratando do museu como um espaço
de poderes, e você falou dos jornais, e aqui a gente também tem recortes de jornais, e um processo de escolha de fontes. E no museu a gente tem um processo de escolha do que vai ser exposto, ou de maneira permanente, ou de maneira temporária. E aí eu fui consultar aqui a legislação, a Constituição Federal, artigo 216 da Constituição Federal, aí para os estudantes de direito, para mostrar como tem essa relação com o patrimônio histórico, esse debate que a gente está fazendo aqui é interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar. O que diz no artigo 216? Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória de diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, dos quais se inclui a inciso primeiro, as formas de expressão, o inciso segundo, os modos de criar, fazer e viver, inciso terceiro, as criações científicas, artísticas, tecnológicas, inciso quarto, as obras, objetos, documentos, edificações e mais espaços destinados a manifestações artísticas, culturais, inciso quinto, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico. O próprio professor Genô citou como um espaço museológico e de direito também, né? Sei que você também tem a formação na área do direito, por isso que eu fiz essa pergunta. Um espaço de direito também, para que as pessoas possam circular e tenham esse direito a defesa desse patrimônio é realmente garantida. Aí eu lhe pergunto, nós temos uma lei que ela aqui é abstrata e nós temos um processo de escolha. Como relacionar isso para o museu? Como eu tenho que fazer cumprir essa lei? Já que, segundo o professor Genô pela manhã, todo o espaço acaba produzindo relações de poderes. Como eu faço para criar um espaço democrático no museu militar, no museu civil, no museu particular? Essa aqui é a pergunta, no sentido da questão da legislação. É isso, Lucas. A palavra agora está com a professora. Pode Tudo bem. explicar. No caso, o professor Gaudêncio está perguntando como faço para criar um espaço democrático, né, a partir desses museus. Eu acho que, mais do que nunca, principalmente com a questão da internet, né, basta, no caso, ter boas ideias e colocá-las em prática, né, de fato. Olha, só para explanar um pouco melhor isso, colocar uma situação de uma professora agora, eu achei muito interessante. A professora Sheila Evangelista, inclusive, amiga em comum minha e da professora Genô, nós fomos professores em Pacajá, pelo PAFO, a gente demos... sim. E ela agora, ela é professora da SEDUC, né? E ela levou os alunos dela do Frei Daniel, da escola ali do Guamá, creio eu, para o Teatro da Paz. Até aí, tudo bem, né? Uma coisa corriqueira, né? Levar os alunos lá para o museu, lá para o Teatro da Paz. Mas, além disso, uma coisa que me chamou muita a atenção, o que foi que ela fez? Ela, historiadora, né? Vários anos aí de casa já, ela não só foi dar aula lá no Teatro da Paz, como ela se vestiu, mandou fazer uma vestimenta, uma roupa da época, né? Então, ela foi com leque, foi com aquelas sombrinhas que as mulheres usavam, vestidos, né? Longos daquela época, né? E ela foi para lá apresentar o Teatro da Paz para os seus alunos, né? Eu achei muito interessante, porque ela realmente foi assim, no túnel do tempo, ela encarnou, ela deu o nome lá para ela, Madame Amélia, né? E encarnou a personagem de uma bela epoquiana, né? E foi dar aula com aquele estilo, né? Então, qualquer espaço é um espaço para você estar ali mostrando essas memórias, como disse o professor Genô, qualquer lugar é um lugar de memória, né? E como ele falou também, um museu é um lugar para celebrar uma presença ausente, né? Então,
os historiadores, como artesãos dessa memória, né, eles vão, de alguma forma, colocando isso em prática, né, levando o museu a qualquer lugar, né, justamente o que você fala aí, de forma democrática. Ela usou ali o espaço do Teatro da Paz de uma forma bem democrática, utilizou ele, mostrando ali para os seus alunos, né, não só o espaço agora em si, no século XXI, mas também mostrando aspectos daquela época, né? Não só detalhes que ela pudesse encontrar no Teatro da Paz, mas como ela mesma se vestiu, né? E vestiu realmente a camisa e foi ali a luta. E isso, só fazendo um parêntese aqui, um pouco, né? Vocês bem sabem que agora, com a questão da pandemia, algumas escolas pararam de funcionar, principalmente escola pública, né? Ainda não voltaram ainda direito às suas aulas normais, e ela fez isso como uma forma de incentivo aos seus alunos a não deixarem as salas de aulas, né? Visto que muitos alunos já estão assim, já chateados com, às vezes só tem uma semana de aula, sim, outra não. Na escola que eu estou dando aula, na escola Início IVE, está em reforma. Está tendo aula uma semana fundamental, uma semana para o ensino médio. Então, isso são formas que o professor, o historiador, eles encontra, né, de levar o aluno, levar ao museu, vamos dizer, como ela fez, levou o Teatro da Paz ali para eles de uma forma bem inusitada. Uma outra pergunta que a Letícia fez aí nas mensagens, ela perguntou da figura feminina. A figura feminina, eu observei muito a presença da figura feminina nos folhetins, né? Como, no caso, escritoras, né? Escritoras dos folhetins, elas apareciam muito naqueles textos no rodapé do jornal, mas mais nesse sentido que eu pude observar ao longo da minha pesquisa, né? Que eram, nesse momento aí, os seus textos, seus trabalhos literários, eles eram colocados à disposição ali no jornal. Daniela, só para complementar, em relação a essa pergunta, eu fiz por quê? Claro, dependendo dos espaços que você vai trabalhar, o professor Genô falou, por exemplo, como o processo de pesquisa também se interrelaciona com o museu. O professor Genô falou muito do museu lá do Marajó e de alguns termos que são utilizados, marajoara, ribeirinho, caboclo, e etc. O indígena ainda que não quer ser chamado de indígena, quer ser chamado prefere ser caboclo, para não ter o estereótipo de índio, né? Que, entre aspas. Aí eu pergunto, e são detalhes assim que você vai montando no local de um espaço de exposição, né, que é o que o museu também tem, além de ser um espaço para a questão da educação. E aí a questão da questão legal, como foi lido aí no artigo 216 da Constituição Federal. Mas eu fico pensando, como fazer assim, o que tu poderia sugestionar, claro, né, porque está falando da tua pesquisa, dos jornais, e você fez um processo de escolha, né, nessa questão das fontes. Você falou, olha, eu me apaixonei pelo arquivo, fui escolhendo para a minha pesquisa, claro que foi dentro da perspectiva da tua tese. Como a gente poderia fazer aqui, no sentido, nós temos aqui uma fonte, aí abrindo um parênteses, que ela é exposta aqui de maneira permanente, que é um quadro do Deodoro. Sim. Esse quadro é de 1890 e tem tem lá com todas aquelas insígnias, aquelas medalhas, né, que ele carrega e tal, e uma fonte que foi feita por um grupo de irmãos que fazia essas pinturas, e obviamente, eu penso, né, não é minha pesquisa, que foi para homenagear a República, 1890, o quadro, e que tem a ver com essa questão da solidificação do poder republicano naquele momento de mudança da monarquia para a República. E aí nós estamos mostrando a figura do Deodoro. Como equilibrar isso, esse processo de escolha, já que nós estamos no Museu Militar, com relação à figura de outros personagens, outros sujeitos, como as praças, né, os sargentos, os soldados, dentro dessa construção
de uma exposição que acaba contando também uma história. Assim como a gente acaba fazendo na sala de aula. Quais seriam as tuas sugestões nesse processo de escolha? Já que também nós temos esse quadro que é importante, nós temos outro quadro que é do Coronel Fontoura, que também é importante, dentro desse processo de solidificação da República, que é bem o teu recorte de pesquisa. Uhum. Olha, nesse caso aí, eu acredito que eu ainda não fui no centro de memória. Eu ia no período da pandemia e acabou por conta da pandemia, não pude ir, né? Só vi mesmo pelo site e vi o quadro, fiquei analisando o quadro do Deodoro. Mas nesse sentido aí que tu estás falando, né? Já que já tem a imagem do Deodoro, já tem o do Fontoura, no caso, não tem essas programações itinerantes, como até agora vai ter a exposição, agora por parte dessa Semana do Museu, né? Em algum outro momento, criar, falando, no caso, não só dessa questão das principais personalidades, mas também falar das personalidades de outras patentes, né? Falar um pouco da história, criar uma exposição, né? Falando também, porque, por exemplo, eu não compreendo muito essas questões de patentes, né? Major, comandante, não sei, não tenho essa noção de hierarquia. Mas aí seria interessante justamente uma exposição falando dessas hierarquias, mostrando umas figuras representantes, no caso, de cada uma dessas patentes, para a gente poder observar melhor como é que como é que vira, como é que faz para chegar nessa patente. Poderia ser alguma exposição nesse sentido, mostrando as várias patentes e como, no caso, se consegue ir chegando, galgando, né, uma patente depois da outra, mostrando personalidades que se destacaram em determinadas patentes, em determinados momentos. Acho que poderia sair por aí. Ok, obrigado aí, Dani. Lucas. Bom, o professor Robson, ele levantou a mão. Só que eu gostaria só de, antes do professor Robson falar, colocar uma pequena fala aqui que o Coronel Charlet colocou no chat. E só para repassar aqui. Boa tarde a todos e a todas. As imagens, fotografias, gravuras são criadas e publicadas dentro de um interesse, funcionalidade e em relações de poder. A cidade, como museu a céu aberto, apresenta inúmeras imagens e paisagens arquitetônicas e formas de ocupação e relação entre as diversas apropriações do público e do privado. Ele está perguntando para a senhora, professora, no teu período de pesquisa, como a cidade é vista, pensada e retratada a partir da ótica do poder público? Uhum. Como a cidade é pensada. Eu parto muito da questão dos jornais e como a gente viu as seleções, né? Quem vê esses jornais, né? Estes jornais, eles são, naquele momento ali, vistos, né, lidos, no caso, por pessoas de poder econômico, porque obter um jornal naquele momento, no final do século XIX, era para poucos, não, era para pouquíssimos mesmo, né? Só uma classe pequena que tinha ali acesso ao jornal, de fato, né? Os outros ouviam os jornais, né? A gente fala muito essa questão de ouvir, já que nesse momento aí, final do século XIX, o índice de analfabetos era muito grande, né? Então, a cidade, nesse momento aí, o que era passado nos jornais mostrava ali aquela cidade que estava passando por aquele processo de embelezamento, de desenvolvimento, de urbanização, né? Falando em construções, falando na construção do teatro, por exemplo, inclusive, Teatro da Paz, né? Aquela elite era um grupo pequeno e por trás de tudo aquilo havia, com certeza, uma boa parte da sociedade que era marginalizada de todo esse desenvolvimento, né? Esse progresso e essa civilização que os jornais traziam mostravam uma cidade,
né? Uma cidade que estava passando por um desenvolvimento. Mas a gente bem sabe que, por trás de todo esse discurso que quer passar essa cidade desenvolvida, tinha por trás um índice de analfabetismo muito grande, a questão dos alimentos, os preços dos alimentos altíssimos, né, que nem todos poderiam ter, de fato, acesso, né? Então, a gente percebe, a partir dos jornais, duas cidades. Uma cidade que é divulgada a partir dos jornais, a partir desse discurso aí da Belle Époque, da civilização, do progresso, e essa outra cidade que vem a maior parte da sociedade, no caso, né, que foi alijada, marginalizada de todo esse processo. Bom, agora, professor Robson, pode fazer essa pergunta. Então, boa tarde. Boa Boa tarde. tarde, Daniela. Parabéns pela belíssima apresentação e me serviu muito também. A gente está na mesma caminhada, né, como discente. E agradeço ao professor Itamar, o Major Gaudêncio, que nos fez esse convite. Fiquei muito honrado. Lucas também pela participação aí nessa mediação. Quando tu falaste, professora, quando a senhora falou, eu construí minha tese, né? As imprensas periódicas a serviço da República, me veio imediatamente uma pergunta que depois houve um delineamento, mas é claro, eu acho que eu precisarei ler a tese para entender, mas eu me perguntei logo assim, né, de repente, qual república? Que república? Né? De que república nós estamos falando? Aí me ficou bem claro que o periódico República estava vinculado ao partido político dos republicanos e o Democratas estava vinculado ao Partido Republicano Democrático. Né? Uhum. Não me ficou claro o diário de notícia, talvez eu perdi a fala. Tudo bem, porque depois, na disputa política, os dois aparecem, né, sempre em contradições, pelas fotografias, pelas fotos, pelos desenhos, pelas imagens, pelos textos, etc. Muito bem. Então, como a senhora já consegue vislumbrar de que república nós estamos falando? Porque até hoje, né, a gente discute isso, né? Todos nós somos republicanos ou vivemos num sistema democrático, de direito e tudo mais, mas de que aspecto, de que ponto de vista nós estamos afirmando isso? Né? Porque ali parecia que todos estavam construindo a república, sim, estavam, né? Em detrimento de um antigo regime que ficou no passado, nessa visão positivista da época, que agora a evolução das coisas chegavam nessa iluminação de uma república que era a salvação, enquanto que o que passou ficou nas trevas, né, do esquecimento, o imperialismo ficou para trás. Né? O que é moderno é republicano, o que era o pensamento. Eu estou falando isso porque também a minha pesquisa, que vai para o século XX, nas primeiras décadas também os jornais, eles mudam, esses jornais acabam sendo mudados, os nomes e tudo mais, mas os partidos continuam, né? Tanto a briga quanto o governador do estado, quanto intendentes de Belém. Bom, então, como a senhora faz essa síntese quando se diz que a imprensa estava a serviço da República? Como é que eu posso entender que república nós estamos falando? Porque nós estamos falando de partidos políticos que olham a república e veem a república ou sonham com uma república distintamente. Tanto é que eles têm conflitos políticos estabelecidos através da imprensa. Não sei se a senhora entendeu. Essa foi uma questão que me veio assim em relação à tese, de modo geral. Obrigado e, mais uma vez, parabéns pela apresentação e pelo evento. Tá
Ok. Obrigada pela pergunta. É isso que é interessante. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Estudar história, eu falo isso para os meus alunos, ensino fundamental, médio. Eu sempre tento mostrar para eles que a gente não estuda aquilo que está no passado pelo passado. A gente vai fazendo relações, né, o tempo inteiro, constantemente fazendo essas relações. E essa pergunta do Robson é muito pertinente. Os partidos da monarquia para a república mudaram de nome, né? Havia o Partido Conservador, mudaram de nome, já criando agora o Partido Republicano Paraense, Partido Republicano Democrático. E o que acontece? Muitos dissidentes do Partido Conservador, da monarquia ainda, eles mudaram para esse Partido Republicano Democrático. Então, é muito o que acontece hoje, né? Muda-se, no caso, o governante, muda um pouco o contexto, muda os partidos, mas é aquela mesma briga, né? Qual é essa república que você perguntou? É a mesma república, é a república daqueles mesmos grupos que mudaram de nomes, né? E tentaram levantar a bandeira da república, colocando a bandeira da república como ligada ao progresso, ligada à civilização, porque isso foi uma das perguntas que eu fiz no meu trabalho, né? Será que a imprensa ela não esteve a serviço da monarquia? Ela esteve também a serviço da monarquia, mas chegou-se num momento em que a monarquia se tornou-se insustentável, né? Era necessário essa mudança, né? Então, houve essa mudança de regime, mas os grupos, as pessoas, elas continuaram ali, basicamente, aquele mesmo núcleo, né? Mudando de nomenclaturas, mas com aquele mesmo pensamento, com aquela mesma ideia de fortalecer ali os seus grupos, aqueles que estão ali ao seu redor, né? Em detrimento da maioria da sociedade, que até hoje ainda passa por esse tipo de situação, né? Dessas desigualdades sociais que são marcantes no Brasil, não de hoje, não só de hoje, mas de muito tempo atrás. A história ela vem contando justamente isso. E esse momento aí de transição da monarquia para a república, essa troca de personagem, troca de partidos, né? É muito do que a gente ainda vê hoje, né? Infelizmente. Há uma outra pergunta do Coronel Charlet, que é o seguinte: quais das vozes monárquicas que ainda ecoavam, que foram de fato silenciadas nessa imprensa do início republicano? Ou seja, ele está perguntando quais são as vozes monárquicas que ainda tinham aqui pelo Pará, que foram silenciadas pela imprensa no início do período republicano. Elas poderiam ser selecionadas em um periódico, mas abrir as vozes em outro momento. Por exemplo, o Vicente Sherman de Miranda, ele era um monarquista de fato, né? Mas se adequou a novo momento, né? Criou o seu periódico, criou o Democrata, né? Então, essas vozes, elas poderiam ser caladas, no caso, como Vicente Sherman de Miranda, em um periódico, mas aí tinha-se a possibilidade de criar o seu próprio periódico para ter a sua própria voz, né? Tanto é que, nesse momento aí, eu mostro isso no meu primeiro capítulo, esse momento aí inicial da República, o número de periódicos que foram nascendo foram muitos, foi marcante. De 1889 a 1890, foi o período que mais se criou periódicos, justamente para manter essas vozes. Eu não tenho voz em um periódico, que é de um determinado grupo, eu vou criar um grupo e vou criar um periódico, né? Então, esse momento aí é marcante justamente por isso, por essa proliferação de periódicos, ou seja, essas vozes que foram caladas tendo um momento, tendo um espaço, né, em outro lugar que foi sendo criado.
Bom, nesse momento, o Davidson Machado, ele levantou a mão. Pode falar, Dave. Bom, primeiramente, boa tarde e parabenizar a Daniela pelo esse trabalho. Não, na verdade, é só um que falou do Vicente Charmon de Miranda, né? E eu trabalhei com o Vicente Charmon e é interessante essa dialética do discurso que a Dani propôs, que ao mesmo tempo, no início da República, ele assume o Partido Republicano Democrático. Na década, quando ele fazia parte do Partido Liberal, o conservador lembrava que os liberais queriam acabar com a religião, né? Então a gente começa a se pensar o que era esse progresso da dialética que foi ressignificada por ele, permaneceu uma dialética, né? Ele criou, fez parte de um novo partido, ele liderou, na verdade, revoltas no início do Alvorecer Republicano, volta de 11 de junho de 1891, e quando foi aprovada a véspera da Assembleia Constituinte. Então, é só esse comentário interessante, ética, né, e de discurso proposto pela Dani, muito interessante. E é isso. Obrigada, David. Mas é bem isso, como eu falei ainda há pouco. Esse momento aí do final do século XIX é marcado por essa proliferação de periódicos, por exemplo, né, de jornais que foram nascendo nesse momento, né, dando vozes, né, àqueles que ficaram em outros grupos que não eram do grupo do poder. Mais alguém? Bom, Boa tarde, professora Daniela. Aqui é o né? Eu gostaria de saber como esses grupos que estavam lidando com os periódicos naquela época conseguiam transmitir isso para a população em geral e como eles conseguiam influenciar, né? Até onde, na realidade, eles conseguiam influenciar essa população para que trouxesse, através dessas informações, essa população para o seu lado. Havia vários periódicos, como se ganhava a credibilidade dessa população analfabeta, no caso. Como eu disse, o acesso aos jornais nesse momento aí, ele era para poucos, né? Mas isso não quer dizer que era só os letrados que tinham possibilidade de ter acesso ao jornal. Mesmo os analfabetos, eles, como a gente vê em muitas pesquisas, né, desse período, eles ouviam os fatos que eram relatados no jornal, eram passados de boca em boca, né, a informação, e a partir dessa forma, no caso, é que se chegava a obter informações sobre a época. E não só assim, no caso, ouvir falar do jornal, mas também através das imagens, né? A imagem vem justamente mostrar aquilo que não se consegue ler em linhas, né? Mas consegue observar, ler, fazer a leitura, no caso, das imagens. Por isso que as imagens, nesse momento aí, apesar de poucas, elas eram importantes também nesse sentido. Por isso que elas traziam muitas simbologias, justamente nessa perspectiva de alcançar um público maior, né? De fazer com que esse público que pudesse ler as imagens pudesse enxergar ali naquela figura uma personalidade de fato ligada ao poder, que era isso que eles tentavam mostrar o tempo inteiro, né? Tanto é que, como eu falei, das 34 imagens que eu analisei, dos jornais que eu pesquisei, apenas uma tinha a imagem daquele cidadão lá, um lavrador de 20 anos, que tinha sido torturado pela polícia por um fato injusto, né, que tinha acontecido na época, né? Então, eles tentam mostrar mais, com certeza, como uma estratégia de poder, as suas personalidades em alto estilo, né? E, no caso, esses jornais, ou eles eram lidos por aquelas pessoas que tinham o alcance do jornal, ou então eles eram ouvidos e vistos por aqueles outros que não tinham essa
essa possibilidade da leitura, no caso, né? Perfeito, muito obrigado. Professora, mais uma pergunta nesse momento aqui é da Letícia Gaudêncio. Ela pergunta como que a igreja se destacava nesse momento, se ela aparece nos periódicos apoiando os republicanos ou não. Como que a igreja... Isso. Olha, a igreja, de fato, assim, nesses periódicos, eu não consigo pensar muita coisa da igreja nesses periódicos. Esses periódicos, eles tinham mais mesmo um intuito político, né? Social, cultural, mas da igreja em si, mesmo nesses periódicos, eu não lembro de ter visto assim algo que me marcasse, que me chamasse a atenção sobre a igreja. Até porque esses jornais, eles eram mais políticos, como eu disse, né? Políticos e, em virtude da época, muito econômicos. O jornal, eles tinham poucas páginas, eles tinham 4 páginas. E, nesse período do final do século XIX, 2 páginas, às vezes, eram de anúncios. Eram muito anúncios. Porque, como eu disse, manter um jornal nesse momento aí era muito custo, era muito custo. O papel não tinha aqui, tinha que vir da Europa. Então, tudo é um custo muito grande, né? Então, metade do jornal, ou um pouco mais da metade, ele era comercial. E a outra parte, político. Então, eu não lembro de ter visto coisas informações sobre a igreja que me chamassem a atenção. Professor Gaudêncio, você quer fazer alguma consideração? A gente vai passar a palavra para a professora Daniela Moura fazer suas considerações finais, né? E aí, só um momento. Mas, de antemão, agradecer pela participação de todos, de todas aqui no nosso evento, nossos amigos e amigas. O Centro de Memória está aberto à comunidade paraense. Nós temos ações aqui que são, para além dessa função, desse conhecimento que estamos fazendo agora, voltadas para as escolas. O chefe do museu vai falar um pouquinho, tá? Mas deixar aí a nossa convidada fazer as considerações finais, mas a gente vai agradecer, né, pela participação. E a sua também, Lucas, foi muito boa a mediação, excelente, parabéns. Professora Daniela. Certo. Gente, só tenho a agradecer por esse espaço, é muito importante. Agradecer ao Major Gaudêncio, ao Lucas, a todos os envolvidos aí no Centro de Memória. É muito, muito bem-vinda essa ação de vocês, esse momento de discussão, né, de apresentação de ideias, de debate, de pesquisas, né, que é importante para a comunidade acadêmica também, né. A fala do professor Genô, eu pude ver, pude participar de alguns momentos, né, e foi muito importante para esclarecer sobre essa questão do que é esse museu, né, esse lugar de memória, memória e poder, celebrar essa presença ausente, sempre pensando, como eu disse, e ele falou também, o que não está aqui e por que não está, né? Assim como ele disse, isso aí é muito importante nas pesquisas que a gente desenvolve, né? A gente sempre está com esse olhar atento, esse olhar crítico, né? Esse olhar instigador, né? De perceber o que tem, o que está sendo apresentado e o que não está sendo apresentado e por quê, né? E tentar organizar isso de forma a transmitir em palavras aquilo que a gente observa, o que é muito difícil hoje em dia, porque com o auxílio da ao mesmo tempo que a internet ela auxilia a gente, né, ela nos deixa maluco também, porque é muita informação, e a gente tem que saber organizar tudo isso, né, e tentar colocar ali em formas de palavras, em formas de impressos, no caso, né, aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está desenvolvendo. Então, eu só tenho a agradecer
a toda a equipe do Centro de Memória, né? E com certeza agora eu vou participar da exposição, que eu vi que vai estar até o dia 20, se eu não me engano. Né? Vou conhecer, que eu já conheci o museu, mas pela internet, né? Visitando lá a obra do artista francês lá que mostrou o Deodoro da Fonseca, né? Então, só tenho a agradecer por este momento. Obrigado a todos e a todas. Até a próxima. Professora Daniela, só aproveitar aqui o ensejo, esse momento, para agradecer ao professor Robson, lá do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, a professora Asma, está representando a SMAC, a Escola Superior Vale Celeste, tá? Que também o ministro aula lá, agradecer aos alunos e às alunas que participaram do evento do curso de Psicologia, do curso de História, do curso de Direito, que participaram aqui, nosso debate, Coronel Charlet, que está no Estado-Maior-Geral e participou hoje do evento também como mediador, a Tenente Coronel Gesiane, que é lá do grupo de pesquisa, que a Daniela Moura pertence, eu também pertenço, que é dos militares aqui no Pará, liderado pelo professor William Gaia. Então, no nome de vocês, a gente também parabeniza lá o professor William Gaia, repasse isso ao mesmo, tá, por termos 2 membros aqui, 3, né, comigo, participando desse evento, e o professor Lucas aí, também por ter participado Não, conosco. eu consegui, mãe. Já está indo para aí. Por ter participado aqui 2 conosco fazendo a minutos. mediação. É um Fiat Mobi preto. Estou lhe mandando a placa agora. Opa, desculpa, mas eu estou falando com a minha mãe. Tá, o áudio está ligado, Lucas. Eu passar aí a palavra, Lucas, eu vou, nesse momento, passar para o chefe do museu também fazer essas considerações, tá? Tenente Leonardo, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a todos os docentes e discentes que participaram aí da nossa live, né? Agradecer principalmente a professora Daniela pela participação. O convite já está feito, professora. Venha nos visitar. Será de muito bom grado. Obrigada. E mais uma vez agradecer a todos, né? Estamos de portas abertas aqui. Obrigada. Vamos fazer o selfie aqui com todo mundo. O selfie não, ó. A fotografia, né? Que selfie, já tô... Por favor aí, Leonardo, nos auxilie. Faz aí, por favor. Já? Senhores e senhoras, muito obrigado. Obrigado aí, Lucas. Obrigado, professora Daniela. Minha continência a todos. Obrigado, a todos. professores. Obrigado. Obrigada, gente. Amanhã temos mais ainda. Temos mais evento amanhã, tá? Amanhã nós teremos aqui, rapidamente, a palestra da professora Rosa Cláudia, às 10 da manhã, falando sobre Museu a Pesquisa de Paisagens Urbanas a partir de fotografias, que vai ser o mediador Major Gaudêncio, e à tarde nós teremos o professor Rodrigo, falando sobre pesquisa para o de direito, pesquisa em processo crime. Muito obrigado, senhores e senhoras. Um abraço. Obrigada. Muito obrigado. Até mais. Boa tarde, obrigado.